comenta um pouco do valor arqueológico da Bíblia, né? A gente vê a coletânea de tantas coisas, tem contos, tem passagens, parábolas, a gente tem... você consegue entender povos toda uma história, né, entre povos hebreus, filisteus, egípcios, tudo aparece ali na época, e também os testamentos também, que foram sendo, né, foi aumentando, digamos assim, a coleção, né, do que a gente tem dos livros para ter a Bíblia Sagrada. Como que é o valor arqueológico disso? Porque também documentos, a gente sabe, ao longo do tempo são traduzidos, podem ser adulterados, podem ser, né, ou se perdeu parte disso. A gente consegue encontrar as Bíblias mais antigas. Como que a gente tem esse valor arqueológico? A arqueologia ela é uma ciência muito nova, relativamente nova. A arqueologia ela vai começar em 1799, quando Napoleão Bonaparte, não ele, mas os oficiais dele, no intercurso no Egito, na guerra contra a Inglaterra. Metendo bala na esfinge. Metendo bala na esfinge. Uma das hipóteses é essa, né? Que eles estavam fazendo tiro-alvo, outros acham que não foi bem isso. Agora já não acham mais. Tem uns que acham que ela caiu naturalmente, o nariz. Outros acham que eram árabes que detonaram por uma questão religiosa. Outros acham que até uma questão de racismo, porque o nariz era chapoca, era um nariz negroide. Então, para tirar... E tem também a hipótese dos soldados de Napoleão com o canhão ali, acidental ou praticamente tiro ao alvo, bateram ali no nariz dela. E tem a questão que foi apenas natural, caiu mesmo, né? Mas o fato é que, naquela época ali, eles encontraram na cidade de Rashid uma pedra basáltica com 3 inscrições, demótico, hieroglífico e grego. A pedra de Roseta. Essa pedra, Pierre de Rosette, como eles perderam a guerra para a Inglaterra, os ingleses confiscaram a pedra e ela foi levada para o Museu Britânico. Só que, ironia das ironias, quem acabou traduzindo foi François Champollion, que era francês. Ali começa a chave para a arqueologia moderna. Depois daquilo eles encontram Pompeia e Herculano, escavam Pompeia, depois encontram Troia, Harry Schirman encontra Troia, Giuseppe Fiorelli encontra Pompeia, você tem Arthur Evans encontra Creta, e aí o pessoal começa a escavar a Babilônia. Você tem Robert Coldway, que começa a escavar a Babilônia em 1899. Aí que achou a Babilônia. Você tem outros mais, Sir Leonard Woolley, que encontra Ur dos caldeus. Depois tem Edward Robinson, que vai escavar Jerusalém. Estou falando século XVIII, XIX. Então é muito novo. Até então, a Bíblia era lida de maneira muito anacrônica. Você vê os quadros, por exemplo, que pintam o Caravaggio, ou mesmo os renascentistas, ou mesmo o da Alta Idade Média, esses quadros bíblicos eram quadros assim, tem quadros que são hilários, tem Maria casando com José e um padre fazendo o casamento deles. Né? Como tinha um antissemitismo muito grande, você vê os judeus sempre pintados com nariz de bruxo, olhar ruim, e Jesus parecendo quase que um Luís XVI, lourinho. Então era muito anacronismo, a arte era anacrônica, a visão era anacrônica. Mas naquela época as pessoas consideravam Jesus como um judeu ou não? Não, de jeito nenhum. Aliás, uma das coisas, um dos grandes erros do cristianismo, é crasso isso, Jesus não era judeu. Nossa. Eu aprendi isso, inclusive na Igreja Católica. Exato, Jesus não era judeu. Ainda que não era assim uma coisa declarada, era uma coisa escondida. Sabe aquela questão assim... Ele não era um judeu nobre, né? Ele era da Haleri. Exatamente. Não, mas é porque o antissemitismo era tão grande, o ódio aos judeus era tão grande, que imaginar que o Salvador da humanidade veio de lá, soava aos ouvidos do cristão medieval como se eu falasse que Jesus era nazista para uma pessoa de hoje. Não faz sentido isso. Embora nazismo não é etnia, mas só para fazer uma contraposição. Ninguém aceitava. Então, quanto mais você afastasse Jesus do judaísmo, melhor for. Então, hoje a gente tem o Maduro falando na asneira que Jesus era palestino. Nossa, eu vi isso. Essa bobagem que ele falou agora, isso aí já foi, na Idade Média, esconder do mundo que Jesus era judeu. Até Hitler... Um dos discursos que Hitler fazia lá, não necessariamente ele, mas ele menciona alguma coisa muito de leve em Mein Kampf, mas o Goebbels, que era o
o ministro da propaganda, né, o Joseph Goebbels, ele coloca que Jesus era ariano. Nossa. Para que os cristãos não achassem ruim de matar os judeus. Então, foi tirado isso do cristianismo, esse judaísmo de Jesus. Isso foi recuperado no século XX. Mas então, a primeira coisa que a arqueologia trouxe nesse cenário de Jesus não é judeu e de anacronismo, só para alguns que talvez não estejam muito assim em contato com a palavra, o anacronismo é quando você pega uma realidade de hoje e leva artificialmente para outra época. Você está entendendo? É como se eu imaginasse o ganho de capital hoje como se fosse na época da Babilônia. Não, era outra ideia, né? Não tinha ideia de capitalismo, era outra coisa e tal. O dinheiro... Muito pelo contrário, né? Na Babilônia, depois de consolidada, a galera vivia exatamente, numa boa, era outra coisa. Então, isso é um anacronismo. Então, a primeira coisa que a arqueologia fez foi primeiro tirar aquela ideia que muitos autores alemães, a partir do iluminismo, do racionalismo, do cientificismo ali, né, o Aufklärung, que é o iluminismo, começaram a colocar que a Bíblia é um mito. A Bíblia é um mito. Vamos descartar a história. A Bíblia é um mito, a Bíblia é um mito. A arqueologia começou a mostrar que não era mito. Um exemplo, diziam que a Babilônia nunca existiu. Que a Babilônia era uma coisa tão real quanto Atlântida hoje, ou, né, sabe? Místico, né? Místico, é igual, como é que chama aquele lugar lá que... Casablanca, não é Casablanca, não, eu esqueci um filme aí que mostra um lugar que... Shangri-La. É como se fosse Shangri-La, você tá entendendo? Mas depois provou, não, a arqueologia existiu. Personagens que a Bíblia falava, que o pessoal achava que eram tão mitológicos como o rei Arthur, Nabucodonosor, a arqueologia comprovou que ele existiu. A arqueologia comprovou que o rei Davi existiu. A arqueologia comprovou nomes, lugares e episódios da Bíblia. Então, um dos primeiros papéis da arqueologia foi comprovar que a Bíblia é um livro histórico. Segundo papel da arqueologia, ela colocou a Bíblia dentro do seu contexto. Aí ajudou o anacronismo. Porque hoje eu tenho uma ideia histórica de Jesus muito melhor para embasar o que de fato aconteceu, que é diferente do olhar do artista. Eu vou explicar isso rapidamente. Os alemães, eles faziam essa distinção, como eu falei, entre Historie e Geschichte. O Historie é o que aconteceu mesmo. O Geschichte é a história poetizada, romantizada, abrilhantada. Então vamos lá. A história real do 7 de setembro de 1822. Muitos acreditam que Dom Pedro foi um teatro ali, que ele já sabia e tudo, que já estava o José de Andrade, né, o Bonifácio de Andrade, marcando tudo ali, olha, vamos recuperar isso aqui, senão a gente perde também isso aqui, tudo malcomunado. Você tem o diário do padre que acompanhava a comitiva dele, sabia que ele estava sempre indo visitar a amante dele, que era a Marquesa de Santos, que um pouco antes daquilo ali, que Dom Pedro era um camarada completamente descompensado, que ele chutou a barriga da mulher dele, ela estando grávida, ele humilhava a mulher para ficar com a amante, teve filho bastardo adoidado. Que o Rio Ipiranga não era um rio, era um riachinho. É um riachinho. Não estava num cavalo, era um burro. Era um burro, ele tava com diarreia e com a cirola arriada naquele momento ali e tal, que ele começou a bater com a vara no burro e gritar com raiva e ninguém entendeu o que era isso. Essa é a história que aconteceu. Mas quando você vai ao Museu do Ipiranga, que aliás disseram que está lindo agora, foi reformado, não tive oportunidade ainda, mas quem foi elogiou muito, está lindo. Você tem aquele famoso quadro do Pedro Américo lá, né? Sim. Com aquele grito da levantando a espada, todo mundo ali com roupa de gala. Floreado, né? Floreado e tudo mais. Aquilo ali é a visão romântica. Então a arqueologia... Mas como a gente sabe que isso por causa de documentos, da história real... Exatamente. Nesse caso você tem o diário do padre que acompanhava, você tem outras coisas. Você vai achando as fontes. Exatamente. Então a arqueologia, ela tirou a história bíblica do quadro Caravaggio, do quadro renascentista, e jogou a real. Agora, diferente da história de Dom Pedro, que eu usei apenas aqui como uma ilustração... A história real bíblica acentua muito mais a agonia, o significado do que a gente pode imaginar. Posso dar um exemplo para você? Eu não sei se... Eu vou pedir a Laura uma ajuda. Você pega a minha Bíblia, meu bem? Eu vou dar um exemplo para vocês.
Eu queria que você comentasse depois sobre os artefatos que comprovam. Tá, vou dar uma lista deles. Eu só vou dar esse exemplo e já passo a lista para vocês. Deixa eu pegar aqui. Pode entrar. Consegue um enquadramento um pouquinho aqui? Obrigado, velho. Não, tá bom. Ok. Tá certinho aqui? Tá. Muito bem. Eu vou contar para quem tá em casa. Tem um macete aqui. Eles põem uma lista aqui pra não sair da câmera aqui falando com você. Isso aí, ó. Uma lista mágica. Conta os segredos. A linha mágica do Lucão aqui, ó. Senão o convidado vai saindo, vai escorregando, a gente... Olha, você vê os quadros de Jesus crucificado? É um quadro bonitinho, que é Jesus assim... Sim. Pintadinho, com um pouquinho de sangue aqui. Como você vai nas igrejas Não tô também destruindo a arte, não. A arte tem o seu sabor. Sim. Tá certo? Ela tem a sua magia, tem o seu lado. Eu estou apenas colocando a arte no lugar da arte e não como substituta da história. O problema da arte é quando ela se torna substituta da arte. Uma foto da minha esposa, toda produzida num estúdio ali, ela é bem-vinda. Tá certo? Eu vou colocar no meu celular e vou olhar. Claro. O problema é eu pegar agora essa foto dela e dormir com a foto na cama e deixar minha esposa no outro quarto. Aí tá errado. Então, a arte ela é boa, ela tem o seu lugar. O problema é colocá-la para ter uma ideia da história, que não é bem assim. Então, continuo amando a arte. Tá bom, pessoal? Artistas, ó, beijo no coração. Eu sou fã mesmo de arte. Eu tive com o governador do estado esses dias. E o que eu mais... Quando eu cheguei, eu ficava parando em quadro por quadro lá no Palácio dos Bandeirantes. Quadro por quadro. Eles têm quadros lindos lá. A Tarsila do Amaral. Eu ficaria um tempão ali. Bom, voltando. Então, os quadros da Paixão de Jesus é aquele Jesus bonitinho, crucificado ali e tal. Um sanguinho aqui, outro ali e tal. Mas não foi assim. Olha, por exemplo, essa situação que eu vou descrever que a gente descobre pela arqueologia. Descobrimos como eram os banheiros romanos da época. Inclusive, tem restos de banheiros desse em Roma, em Éfeso, em Cesareia Marítima, em Atenas. E o banheiro era assim. Era uma pedra, geralmente de mármore, sentada. Uma pedra para você sentar, vários buracos. Então o sujeito ia fazer o download ali. Um do lado do outro. Um do lado do outro, ali batendo papo. E aí, meu amigo, beleza e tal. Faz parte do... Faz parte do... Né? Já aproveita para fazer a reunião, né? Faz reunião. outro banheiro. Faziam. Mas imagina se a moda pega nas empresas agora. Vamos voltando. Exatamente. Imagina um vaso sentado do outro. Ei, padrão, tu já pode e tal, aquele aumento e tal. E ali sentado um do lado do outro. E era nesse lugar que tramavam muitas alianças políticas. Tem até uma cena de um filme, agora eu tô falando já da Idade Média, quando o Rodrigo de Borgia estava sendo papa, né? Tinha um papa ali que ele terminou de se limpar lá e virou pro outro e falou assim, lindinho, que era um cardeal que queria ser papa e bate assim, com a mão suja, né? Então, assim que as pessoas sentavam. E como é que elas se limpavam? Ela havia uma esponja do mar, tipo Bob Esponja. E nessa esponja você fixava um caniço. Aí tinha uma água que passava no seu pé assim, você embebia aquela esponja na água ali, se limpava, depois você pegava aquela esponja e botava numa bacia cheia de vinagre para dedetizar, para esterilizar, para esterilizar. Já havia uma ideia de esterilização na época. Já sabiam que não dava muito certo ficar trocando. Eu sei que Louis Pasteur que vai fazer todo o processo mas ali já tinha uma ideia de esterilizar a coisa. Então, lembra isso? Conversando aqui, havia música no cômodo seguinte, os banheiros romanos, tinha música, porque se o camarada soltasse pum ali alto, a música abafava e o outro ficava acendendo incenso. Como é que era a música? Os caras ligavam o JBL ali? O JBL na época, exatamente, ficava ali e tal, ficava tocando mesmo. Alguém com uma... Não era um violino na época, mas um instrumento parecido com o violino. Nossa, caramba, literalmente ser músico na época às vezes era uma merda, né? E o outro ficava acendendo... Eram escravos. E o outro ficava acendendo o incenso por causa do mau cheiro. E ali dentro os camaradas ficavam horas ali fazendo download e fazendo trama política. Era ali que o pessoal tramava as coisas ali. Bom, tá certo. Já aprendemos isso. Se limpava com a esponja do mar, colocava lá no vinagre. Agora que eu sei isso da arqueologia, eu vou colocar uma passagem da Bíblia dentro do contexto. Lembra que eu falei, a arqueologia me dá o contexto? Eu tiro a história do quadro e a coloco no contexto. Aí quando eu vou ao Evangelho de João, aqui quando fala da morte de Jesus, o Evangelho de João descreve assim, olha. Evangelho de João, capítulo
Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Sem esse contexto arqueológico, eu ficava me perguntando assim, por que tinha vinagre no pé da cruz? Uhum. A ideia que a gente tem vinagre é vinagre para colocar em vinagrete, para colocar em salada. Exato. O que vinagre está fazendo ali? Por que a pessoa ia colocar vinagre na boca de Jesus? Dentro agora desse cenário, eu pego esse versículo, ele tem uma outra dimensão. Uhum. Sim. O soldado romano, provavelmente tomado de piedade por Jesus. Por que eu falo piedade? Porque um dos soldados reconheceu, esse homem é justo. Quando Jesus morre, diz que um dos soldados falou, ele é justo. Provavelmente esse soldado que reconheceu que Jesus era justo, quando Jesus falou, tenho sede, ele não podia dar água para Jesus. Porque os chefes iam acabar com ele. Uhum. Ele pegou da vala, né? Aí ele pegou da vala com o vinagre e levou porque ele é um homem de guerra, soldado. Soldado, você sabe, ele é treinado para sobreviver. E ele sabe que muitas vezes na guerra, aquele vinagre, que na verdade é o vinho altamente estragado, ele serve de morfina. Que você suporta um pouco mais a dor. E desmaia. Então ele levou aquela morfina a Jesus até para poder... E para os outros ia parecer que ele estava humilhando a Cristo, que ele estava usando o papel higiênico sujo, para fazer uma paráfrase com hoje, para limpar a boca de Jesus. É como se fosse o papel higiênico do banheiro para limpar a sua boca. Foi o que eu pensei à primeira vista. Assim, exatamente. Ele, para os outros, pareceu que ele estava humilhando, mas talvez ele queria apenas ajudar Jesus. Jesus não aceitou beber, só experimentou assim, não tomou, diz o outro evangelista. Vocês viram como é que o verso tem outro sabor, outro contexto, outra força de humilhação e misericórdia. Então, essa contextualização que a arqueologia apresenta, ela me ajuda a encontrar o significado de expressões idiomáticas, usos e costumes, passagens que de outra forma as pessoas não entenderiam. Então, esses dois papéis são muito importantes. Confirma histórias da Bíblia, coloca a Bíblia dentro de um contexto. Está na hora agora de você, se gostar desse conteúdo, deixar o seu like, curtir, se inscrever no canal, tá certo?